de hoje vamos confeccionar essa blusa em formato de square, um quadrado, super fácil e rápida de ser confeccionada. E o melhor é que você pode usar as sobrinhas de fio que você tem em casa. Aproveite para conferir aí embaixo no vídeo a tabela de tamanhos, assim você faz de acordo com o tamanho desejado. Gostaria também de convidar a todos que já curtem os vídeos da professora Simone no YouTube para se inscreverem aqui no canal. Assim vocês receberão em primeira mão todas as novidades que eu compartilho. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações e, é claro, se você gostar do vídeo, deixe aquele joinha aí embaixo para ajudar no trabalho da professora. Agora vamos conferir a lista de materiais e dar início à aula. Bem, como eu disse para vocês, eu usei várias sobrinhas de fio. Eu escolhi o fio Anne porque eu tinha várias cores, então eu nem cheguei a repetir cores. Eu fiz, vocês vão ver aí ao longo da aula, uma carreira de bloquinho e uma de argola, já troquei a cor. Mas aí a quantidade de cores, você que determina. Bem, aqui estão algumas das cores que eu usei. Como eu disse, eu usei o fio Anne, mas você pode usar aí o fio Cleia, você pode usar o fio Duna, o Barroco 4. É só trabalhar o quadrado de acordo com o tamanho que eu passei para vocês aí na lista de materiais, também com a agulha correspondente ao fio. Para trabalhar com a linha Anne, eu usei a agulha número 2 para fazer toda a base da blusa. E por falar em linha Anne, eu vou deixar para vocês aí em cima no vídeo o link da loja Mega Armarinho, onde você encontra todas as coleções dos fios da Círculo. Afinal, o Mega Armarinho é o seu armarinho virtual, onde você compra e recebe com total rapidez e segurança aí na sua casa. Então, não deixe de visitar a loja Mega Armarinho. Inicio a blusa fazendo 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Fecho na primeira das 5 com um ponto baixíssimo. Subo 1, 2, 3 correntinhas que eu já conto como um ponto. E aqui eu trabalho mais 2 pontos, ficando com o primeiro bloquinho com 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Novamente, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Agora, eu trabalho aqui até completar 4 blocos com 3 pontos altos cada, separados por 2 correntinhas. Então, venho para o quarto bloco, 3 pontos altos e faço as 2 correntinhas. Tenho aqui a base do quadrado para iniciar a base também da blusa. Então, a partir daqui, eu sigo com baixíssimos até ficar aqui no primeiro intervalo de correntes, onde nasce agora o primeiro canto do quadrado. Subo as 3 correntinhas que eu conto como um ponto e faço mais 2 pontos. Então, tenho o meu primeiro bloco com 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas de separação e mais 3 pontos nesse mesmo ponto de base. Então, fiquei com 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos, um leque. E formei aqui o primeiro canto. Faço agora uma correntinha de separação, venho aqui no próximo intervalo de correntes e repito o mesmo processo. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, ficando com mais um leque no intervalo de correntinhas e também formando o segundo canto do quadrado. Agora, eu repito o mesmo processo, uma corrente, faço o leque no espaço de correntinhas.
uma corrente, faço o leque no espaço de correntinhas e depois volto para fechar a carreira junto com vocês. Aqui no finalzinho, ó, eu fiz uma correntinha e fechei com um ponto baixíssimo. Já tenho os 4 cantos, a base do quadrado. Agora eu caminho com baixíssimos até chegar ao intervalo de correntinhas. E agora eu começo a trabalhar fazendo uma carreira de argolas e uma de bloco. Então, já inicio aqui fazendo as 4 correntinhas e prendo um ponto baixo no mesmo intervalo de correntes. Faço 3 correntinhas e prendo no próximo intervalo, 4 correntinhas, aliás, desculpe. 4 correntinhas, prendo no próximo intervalo de correntes. 4 correntinhas, prendo também no próximo intervalo de correntes. 4 correntinhas, e quando eu chego aqui em cima do canto, eu prendo no mesmo intervalo. Então, eu fico com uma argolinha nesse espaço do canto e uma argolinha em cima de cada bloco. E venho novamente, 4 correntes, prendo no intervalo. 4 correntes, prendo no intervalo. Cheguei em cima do canto, eu sei que sempre tenho que fazer uma argola e prender o ponto baixo nesse mesmo espaço, para que a argolinha fique bem em cima do leque. Agora, eu repito esse mesmo processo até chegar ao final da carreira e já volto para dar continuidade, mudando a cor e continuando a base. Cheguei no final da carreira de argolas, cortei o fio, puxei e agora eu trago esse fio lado direito aqui para o lado avesso. Passo em uma das laçadinhas do ponto, que estiver ali mais fácil, não tem uma específica, realmente a que estiver mais fácil, faço uma nova laçada e passo por dentro. Eu vou deixar esse fio aqui pré-arrematado e arrematamos depois tudo no final. Agora, eu vou pegar a outra cor. Lembrando que aqui eu fiz 2 cores só no início, 2 carreiras, né? Com a mesma cor no bloco e uma carreira de argolas. Então, 3 carreiras contando com a de argolas. Depois, daqui, na minha blusa, eu troquei a cada 2 carreiras. Faço uma de bloco, uma de argola, já troco. Uma de bloco e uma de argola, já troco. Mas você pode, né, fazer na sua blusa aí, 4 carreiras, 3 carreiras, 5 carreiras de cada cor, uma carreira como aqui na minha. Então, assim, é para brincar mesmo. Como eu tenho bastante cores com sobrinha, com pouca sobra, então eu resolvi usar uma carreira ali de bloco e uma de argola de cada cor, mantendo a cada 2 carreirinhas, trocando a cor. Mas você que vai determinar tanto a quantidade de cores como o espaço de troca. Eu vou usar a cor laranja, então eu venho, prendo um ponto baixo e faço 2 correntinhas. Aqui eu já conto como um ponto alto. Trabalho mais 2, então fiquei com o meu primeiro bloco com 3 pontos altos. Fiz 2 correntinhas, como eu estou bem em cima do leque, eu trabalho dentro dessa argola o leque. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Faço uma correntinha de separação e daqui para frente, em todas as outras carreiras, quando eu tenho bloco, eu trabalho dessa mesma forma. Faço 3 pontos altos, uma correntinha dentro da argola. 3 pontos altos e uma correntinha. Chegando em cima do leque, em cima da argola, onde eu tenho leque, eu trabalho leque sobre leque. 3 altos, 2 correntes e 3 altos. Então, ó, fiquei com a primeira lateral do quadrado prontinha já nessa carreira. Então, leque sobre leque na argola, bloco sobre bloco, olhando lá na carreira dos blocos, sempre dentro da argolinha.
Eu vou finalizar essa carreira e volto para mais uma carreira de argolas. Carreirinha dos blocos finalizada. E sempre, quando eu vou iniciar a carreira de argolas, eu caminho com baixíssimos até o centro do leque, até o primeiro canto. Faço as 4 correntes, prendo um ponto baixo no mesmo intervalo para ficar com a argola bem em cima do leque. 4 correntes e venho novamente, prendo no intervalo entre um bloco e outro, 4 correntes, prendo no intervalo entre um bloquinho e outro, 4 correntes, entre um bloquinho e outro, novamente, 4 correntes, prendo aqui no centro do leque, 4 correntes e volto no mesmo espacinho. Então, aqui, vou repetir da mesma forma em volta de toda a carreira. E depois eu sigo essa sequência. Uma carreira de leque, uma carreira de argola. Uma carreira de leque, aqui com os lequezinhos no canto, bloco no meio. E uma de argola. Sempre mantendo esse padrão, bloquinho e leque, argolinha, bloquinho e leque, argolinha. Eu vou seguir aqui trabalhando, volto mostrando para vocês quantas carreiras eu fiz e depois também mostrando a sequência de cores. Lembrando que aqui você que determina a sequência que você vai usar com as cores que você tem ou com as cores que você vai comprar e trabalhar aqui já as cores que você queira, por quantas carreiras que você também determina. Eu vou adiantar a minha e já volto mostrando para vocês. Aqui eu já trabalhei por mais algumas carreiras, olha só que colorido bonito, mantendo sempre aqui, no meu caso, a troca a cada 2 carreiras, uma de bloco, uma carreira de argola, uma de bloco e uma de argola. Eu sigo agora contando e seguindo o mesmo processo carreira a carreira, sempre intercalando uma de bloco e uma de argola, fazendo os leques nos 4 cantos. Eu vou seguir até completar 31 carreiras no total. E como eu conto essas carreiras? Aqui no início eu tenho 3, porque eu fiz 2 de bloco. Então, 1, 2, 3 com a de argola. 4, 5, conto a de bloco e a de argola. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, sempre contando a de bloco e a de argola, até completar 31 carreiras, onde eu volto para fazer a outra parte, né, que eu vou fazer exatamente igual essa, e depois fazer a união. Já adiantei e segui trabalhando, como eu disse para vocês, até completar 31 carreiras. Agora eu vou trabalhar a outra parte. A outra parte eu sigo totalmente igualzinho, até completar 30 carreiras, ou seja, eu vou parar na carreira de blocos e deixo a carreira de argolas, que é a carreira de número 31, já para fazer a união com essa parte que está pronta. Já trabalhei até completar a segunda parte e agora eu coloquei a primeira parte aqui com o avesso de frente para mim e eu marquei aqui, eu vou começar a costura aqui nessa parte, vindo da direita para a esquerda e eu deixei aqui 12 argolinhas, contando aqui da esquerda para a direita, 12 argolinhas, e na número 13 eu coloquei o marcador, porque essa parte aqui é a parte da cava. Então, eu vou fazer a costura trabalhando até chegar no marcador. A segunda parte, como eu disse para vocês, eu fiz até completar as 30 carreiras. A carreira de número 31, que é a carreira das argolinhas, eu ainda não trabalhei, porque eu vou trabalhando a carreira e já fazendo a costura. Então, deixei aqui essa parte com o direito de frente para mim e as duas partes ficaram avesso com avesso. Faço
eu já caminhei aqui até o canto e aqui eu faço 2 correntes. Venho lá no outro canto, na parte que está atrás, e prendo um ponto baixo. 2 correntes e volto no canto novamente. 2 correntes e venho lá na próxima argolinha. Prendo um ponto baixo. 2 correntes, volto aqui no intervalo e trabalho um ponto baixo entre um bloco e outro. 2 correntes, venho na próxima argolinha da parte que está atrás, prendo um ponto baixo. 2 correntes, venho na parte que está à frente, entre um bloco e outro, prendo um ponto baixo. 2 correntes, venho na argolinha, próxima argolinha que está na parte de trás, prendo um baixo. 2 correntes, venho entre um bloco e outro, prendo um ponto baixo. E dessa forma, eu vou trabalhar até chegar aqui no marcador. E olha só como vai ficando a costura. Fica uma costura bem bonita, bem bacana, nesse zigue-zague de argolinhas. Então, não fica relevo, fica bem bacana mesmo. Chegando lá, eu volto, porque aí eu vou continuar só a argolinha. Depois, chegando aqui na parte de cima, no ombro, volto a fazer a costura. Já fiz a costura até chegar na argolinha do marcador e já voltei aqui para a parte da frente, onde agora eu faço 4 correntes, prendo um ponto baixo. 4 correntes, prendo um ponto baixo. Até chegar aqui no canto. Essa parte é a abertura da cava. Chegando lá na parte de cima, volto para fazer a costura na parte do ombro. Já percorri deixando a abertura da cava, já cheguei aqui no canto, agora eu faço 2 correntinhas e venho lá na argolinha do canto, que está bem em cima do canto. Prendo um ponto baixo, 2 correntes e volto no canto. 2 correntes e agora venho na argolinha da parte que está atrás, na primeira argolinha aqui dessa lateral. Eu já coloquei o marcador contando aqui, sem contar a argolinha do canto, 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou repetir agora o mesmo zigue-zague de costura. Prendo um ponto baixo entre um bloco e outro, 2 correntinhas, um ponto baixo na argola que está atrás. 2 correntinhas, um ponto baixo entre um bloco e outro, 2 correntinhas, um ponto baixo na argola que está atrás, até chegar aqui na argola onde eu tenho o marcador. Depois disso, eu vou continuar fazendo as argolinhas na parte da frente e vou marcar aqui as 5 argolas, sem contar a argola que está no canto. Depois disso, que eu percorrer essa parte da frente, que eu volto para fazer junto com vocês, faço a costura dos ombros, a cava e a costura da outra lateral. Depois, vai faltar os acabamentos em volta da cava, em volta do decote e também na parte de baixo da blusa. Já cheguei aqui até o 5º bloco, contando depois do canto, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nessa argola, nessa 5ª argola, depois do canto, eu tinha o marcador, já tirei, e agora eu venho só na parte que está à frente para fazer as argolinhas, mantendo a mesma contagem, 4 correntinhas e um baixo, 4 correntinhas e um baixo, e lá no final eu já coloquei o marcador. Contei 1, 2, 3, 4, 5 argolas depois do canto. E eu conto aqui também depois do canto 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Aqui eu tenho a parte que vamos costurar do ombro do outro lado, como eu já fiz aqui nessa parte. Então, depois da costura do ombro desse lado,
eu vim trabalhando as argolinhas até chegar no marcador. Chegando no marcador, eu repeti a mesma costura que já havíamos feito do outro lado, em zigue-zague, até chegar aqui no canto. Chegando no canto, eu faço as duas correntinhas, prendo com um ponto baixo na argolinha do canto, duas correntinhas e volto novamente no canto. Voltei, agora eu trabalho 4 correntinhas, um ponto baixo entre um bloco e outro. 4 correntinhas, um ponto baixo entre um bloco e outro, até completar 11 argolas. Na argola de número 12, da parte que já está pronta atrás, eu coloquei o marcador. Então, eu faço as 11 argolas contando aqui depois do canto. Então, essa do canto eu não conto, uma, duas, até completar as 11. Na argola de número 12, eu já começo a unir novamente e desço até chegar ali ao finalzinho da lateral. Por quê? Quando eu chegar aqui, na parte de baixo da lateral, eu já terei desse lado a parte costurada, também desse lado e os ombros. Então, a blusa já fica montada. Quando eu chegar aqui, voltando, fazendo a mesma costura, descendo igual subimos a outra lateral, agora descemos essa que ainda está por costurar. Então, chegando aqui no final da união, eu volto, não corto o fio, porque já faremos o acabamento na parte de baixo da blusa, usando o mesmo fio que eu já estou trabalhando a costura. Depois de chegar aqui no marcador, eu desci a lateral da blusa, fazendo a costura. E cheguei aqui na parte de baixo. Lá no outro lado, na parte ali de trás, eu já tenho as argolinhas. Na parte da frente ainda não, porque eu subi fazendo a costura, passei pelo decote, desci fazendo a costura. Então, aqui, agora, eu venho fazendo as argolinhas até chegar na costura do outro lado. Então, com aquele mesmo esquema, fazendo as 4 correntes, prendo com baixo entre um bloco e outro. 4 correntes, prendo com baixo entre um bloco e outro. Chegando aqui desse lado, aí sim, faremos o acabamento nessa parte de baixo e depois faremos todo o restante, cava e decote. Percorri até chegar aqui ao final dessa parte, então, tanto de um lado quanto do outro, eu tenho as argolinhas. Aqui eu tenho a união de uma parte e outra. Eu vou seguir aqui com baixíssimos, até ficar bem no centro dessa união. Então, olha só. Aqui, eu estou bem no centro da união, olha só, uma parte, outra e o zigue-zague. Em cima do zigue-zague, eu subo 3 correntinhas e faço mais 2 pontos. Uma correntinha de separação e venho dentro da argolinha. E trabalho 3 pontos altos. Uma corrente na próxima argolinha, 3 pontos altos. Uma corrente na próxima argolinha, 3 pontos altos. E assim, sigo até chegar na próxima costura. Desde a parte da costura até chegar na outra costura, eu percorri fazendo os bloquinhos. E aqui, bem no centro, entre as duas partes, em cima do zigue-zague, eu trabalho os 3 pontos, como já fizemos lá na outra costura. Uma correntinha e trabalho um bloquinho com 3 pontos altos em cada argola, separados por uma correntinha. E chego até o outro lado, onde eu iniciei essa carreira, onde volto
para dar continuidade. Já contornei toda a carreira, fechei com um ponto baixíssimo e agora caminho com baixíssimos até ficar no intervalo da correntinha. Faço 2 correntes e trabalho 3 pontos altos. Venho no próximo intervalo de correntinhas, um ponto baixo, 2 correntes e faço 3 pontos altos. Dessa forma, circulo toda a carreira. Finalizei o acabamento na parte de baixo e já aproveitei, adiantei e fiz o acabamento de uma das mangas. Agora, eu vou trabalhar com vocês a outra manga. Trabalhando ainda com esse tom de roxo, faremos o acabamento também do outro lado. Então, eu venho aqui na cava, eu já tenho em volta de toda a cava as argolinhas. Então, trabalho em cada uma das argolas um bloco com 3 pontos. Inicio primeiro fazendo um baixo e 2 correntinhas. Já conto como um ponto, faço mais 2 pontos. Então, temos os 3 pontos. Uma corrente, próxima argola, 3 pontos. Uma corrente, próxima argola, 3 pontos. E dessa forma, até dar a volta em toda a carreira, onde ficaremos com 24 blocos. Eu volto para passar essa parte aqui, que fica bem na costura, fazer a ligação do primeiro com o último bloquinho que faremos ainda, do último com o primeiro, e assim depois dar continuidade. Vim trabalhando e quando eu chego aqui, eu tenho a união das partes bem embaixo do braço. Então, aqui eu venho e faço um único bloco bem na união. Da mesma forma, eu fiz lá em cima quando eu passei pelo ombro. Então, aqui eu faço os 3 pontos, uma correntinha e já fecho aqui no primeiro bloquinho que fizemos. Fico com o total de 24 bloquinhos. Então, bem na união, tenho um bloco. E aqui na parte do ombro, da mesma forma, união, um bloco. Fiquei com os 24. Agora, eu ainda faço uma carreira, aqui eu venho com baixíssimos, até o intervalo de correntinhas e faço uma carreira de argolinhas, 4 correntes e um ponto baixo, e depois mais uma carreira com os bloquinhos. Depois que eu fizer a de bloquinhos, aí sim eu vou fazer o acabamento. Finalizei a carreirinha de argolas e depois a de blocos. E agora, eu começo a trabalhar o biquinho de acabamento, exatamente igual fizemos lá na base da blusa. Eu faço as 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Venho no próximo intervalo de corrente, trabalho um ponto baixo, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Próximo intervalo, um ponto baixo, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E dessa forma, eu circulo toda a base da manga. Vamos trabalhar o acabamento da parte de cima do decote. Então, eu tenho em volta de toda a base as argolinhas. E aqui eu faço 4 pontos baixos em cada argola. Fiz os 4, eu já venho para a próxima argolinha e faço mais 4 pontos baixos. Próxima, 4 pontos baixos.
E dessa forma, eu circulo toda a carreira. Chegando aqui, nessa parte que eu tenho a união, eu faço 2 baixos nesse primeiro espaço e 2 baixos no segundo, unindo e formando um único acabamento, 2 de um lado e 2 do outro. Com isso, agora é só cortar as pontinhas e temos a nossa peça finalizada. Uma blusa super fácil e rápida de ser confeccionada e, como eu disse lá no início, você ainda aproveita as sobras de linha que você já tem em casa, montando o seu próprio colorido. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!